Amém? Como dizia os antigos, né? Quem tomou banho, tomou. Quem não tomou banho, só depois do frio, né? E nessa tarde, eu descobri que eu sou sulista, né? Eu sou paulista, ou paranaense, alguma coisa assim. Por quê, pastor? Querido, está com uns 4 dias que eu estava com uma dor de cabeça muito grande. Parecia que o cérebro ia ferver. E no primeiro dia eu até tomei uma medicação, mas não resolveu, eu deixei a dor lá, né? E hoje eu estava com essa dor de cabeça, mas por incrível que pareça, quando o tempo mudou, quando esfriou, a dor de cabeça foi embora. Ou seja, que Jeová deixe o tempo permanecer assim, né? No nome de Jesus. Às vezes nós estamos tomando remédio errado, né? Você está com dor de cabeça, aí você vai e toma um monte de remédio, e é só a quintura, é só o mormaço, né? Então melhorou aí, né? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ministrar uma palavra no teu coração, que eu denominei ela de recomeçar, né? É hora de recomeçar. E para ministrar essa palavra, eu vou levar vocês um pouco a entender a história do povo de Israel quando eles passaram por um cativeiro muito grande. Eles passaram 70 anos cativos na Babilônia. E eu quero conversar com você um pouco sobre essa história, mas primeiro eu quero parabenizar, né, um casal que está aqui nessa noite, que é o meu príncipe, o Jadson, mais a Camille, né? Esses dias eles nos procuraram e, pastor, nós vamos mudar e gostaríamos muito que o senhor fosse lá na nossa casa, na nossa nova casa, para fazer uma oração. E eu fui lá, mas a pastora e minha filha, e eles nos serviram um bolo de macaxeira maravilhoso. E no meio da conversa eu perguntei para o Jadson, eu disse, e quando que vocês pensam em maternidade? E ali ele desconversou, já entrou no outro assunto, e aí eu não quis apertar um pouco, né? E nesses dias ela colocou no Facebook que está grávida. E para a glória de Deus, nós ficamos muito felizes, porque os filhos são heranças do Senhor, são sinal de prosperidade sobre a nossa vida. Então, quero parabenizar esse casal. Vamos dar uma salva de palmas bem forte a Jesus pela vida deles, amém? No Salmo 137, nós vamos ver o diálogo de alguns cativos, homens e mulheres que estavam cativos na Babilônia. E aqui no Salmo 137, tem um pouco do diálogo deles. Porque o povo de Israel, por um tempo, quando o rei Davi, ele consegue reestabelecer a ordem em Israel, e ele deixa tudo preparado para Salomão, e Salomão constrói o templo, e Salomão traz a glória de Deus para aquele templo, e a Bíblia fala que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, um reinado de muita prosperidade. E muitas das vezes a prosperidade, a paz sobre a nossa vida, se nós não vigiarmos, ela traz uma soberba sobre o nosso coração. E aquele povo, eles se acostumaram com aquele ambiente de muita prosperidade, de respeito, as nações os respeitavam. Mas de repente eles levaram esse respeito a um patamar que é perigoso. Eles levaram essa fartura, eles levaram essa bonança que o Senhor os proporcionou,
e eles passaram a se tornar egoístas por causa dessa situação. E o Senhor usa 3 profetas, o Senhor usa Jeremias, o Senhor usa Isaías e o Senhor usa Ezequiel para estar trazendo profecias de repreensão para aquele povo, para estar trazendo profecias de orientação, né? Avisos. Olha, o Senhor avisa, se vocês não mudarem, vocês têm que mudar esse costume, vocês têm que mudar esse jeito de ser, vocês têm que voltar à essência. E aquele povo, Isaías ele fala que eles tinham olhos, mas eles não conseguiam ver. Eles tinham ouvido, mas eles não conseguiam ouvir. A palavra, a profecia entrava em um ouvido e saía no outro. E trazendo o entendimento um pouco para a nossa realidade, antes da pandemia, muito de nós tínhamos uma soberba no nosso coração. Nós tínhamos uma confiança exagerada no dinheiro, no que nós tínhamos, no que nós éramos. E isso, muitas das vezes, se tornou um perigo para conosco. E o interessante é que nós vivíamos, antes da pandemia, em um ambiente de egoísmo muito grande, onde quem era útil para nós era admirado, fazia parte do nosso ciclo. Eu lembro até quando Deus estava me trazendo essa palavra, que antigamente, agora não tem mais não, mas antigamente se via-se postagem desse jeito: fulano de tal, esse tem o meu respeito, ciclano, esse tem o meu respeito. Como se o meu respeito fosse alguma coisa, né? Como se o respeito daquela pessoa fosse alguma coisa. Porém, aquela pessoa só tinha o respeito e admiração daquela outra, porque aquela pessoa estava sendo útil, porque aquela pessoa estava servindo, porque aquela pessoa estava dando algo para ela. E no meio dessa pandemia, a gente viu muitas... Infelizmente nós somos obrigados a usar uma máscara de pano, mas nós vimos muitas máscaras caírem, né? Alguns dias atrás alguém me liga e diz: pastor, olha, eu queria que o Senhor me ajudasse, eu queria que o Senhor resolvesse algo para mim. E o número estranho, eu disse: mas com quem eu falo? É fulano de tal. E eu digo: mas você congrega onde? Eu congrego na igreja fulano de tal. E eu disse: mas por que você não conversa com o seu pastor? Por que você não leva até ele essa situação? E a pessoa disse: pastor, meu pastor não pode. E quando ela falou aquilo, eu fiquei pensando. Eu digo, muitas das vezes os profetas, os pastores, eles são julgados, eles são apedrejados. E as pessoas que apedrejam, ela traz a razão para ela. A pessoa, a pessoa diz: eu procurei o meu pastor, ele não pôde me ajudar. Eu procurei o meu pastor, ele não pôde ir até onde eu estou. Mas a pessoa só olha para esse lado. Ela nunca parou para ligar para o pastor dela e dizer: pastor, como é que o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, o senhor está bem? Como que está a sua família, pastor? Mas quando ela precisa, que o pastor não pode, ela automaticamente: esse pastor não serve para mim, eu vou atrás de outra igreja, eu vou atrás de outras pessoas que possam me ajudar. Essa soberba estava no coração do povo de Israel. E Deus dizia assim: olha, vocês estão vivendo esse período porque a confiança de vocês está em vocês mesmos. Aquele povo, eles eram muito cheios de si. Trazendo para a nossa realidade, infelizmente nós colocamos a nossa confiança no homem. E a Bíblia fala que maldito o homem que confia no outro homem. Nós colocamos a confiança no homem. E por nós colocarmos a confiança no homem, muitas das vezes nós quebramos a nossa cara. Muitas das vezes nós nos decepcionamos. E quantas igrejas nós vamos precisar ir para entender
que o homem não tem nada para passar para nós. Então, quando nós aprendemos que a nossa força vem do Senhor, que o nosso refúgio vem do Senhor, que a nossa salvação vem do Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós olharmos para o homem e vermos a falha, quando nós olharmos e ver que ele não pode nos ajudar, nós vamos unir a nossa oração com a oração dele e dizer: nós dois não podemos fazer, mas o Senhor vai fazer por nós. Quantas pessoas eu não vejo machucadas no ministério e dizer: mas o fulano não me ajudou, o ciclano não me ajudou. Antes de você pedir ajuda ao fulano, você tem que pedir ajuda para Deus. Antes de pedir socorro ao fulano, você tem que pedir socorro para Deus. Porque o pastor, o líder, qualquer outra pessoa são pessoas normais. Esse povo, eles viviam cheio de si, cheio da sua confiança, cheio do seu eu, cheio da sua força. E aí o Senhor diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas vocês têm que confiar em mim. O salmista Davi diz: eu confio no Senhor, porque é do Senhor que vem minha força, porque é do Senhor que vem a minha fortaleza. E por causa dessa soberba deles, o Senhor avisa uma, avisa duas, avisa três, avisa 4 vezes, e eles não obedecem, e eles não entendem. E por causa disso, Nabucodonosor entra em Jerusalém, saqueia o templo, tira toda a riqueza daquele povo e leva eles para uma terra que eles nunca pisaram. Agora aquele povo que era cheio de si, cheio de dinheiro, cheio de si próprio, cheio de muita segurança, agora eles não têm mais segurança nenhuma. Nós passamos por uma pandemia, onde nos 3 primeiros meses, nós vimos que o dinheiro ele não é tudo. Quantas pessoas cheias de dinheiro dentro de casa, mas não tinha onde gastar, mas não tinha como gastar, E aí esse povo, ele se vê numa terra estranha, e agora, porque eles perderam tudo, porque eles perderam a sua segurança, eles começam a entender que a sua segurança, ela vem do Senhor. Eles começam a voltar à essência, e eles começam a sentir falta de Jerusalém, e eles começam a sentir falta da sua terra natal. Eles começam a sentir falta do templo. Eles começam a sentir falta do ambiente de adoração. Eles começam a sentir falta daqueles momentos que eles estavam tocando e adorando ao Senhor. E a presença do Senhor vinha e enchia aquela casa, vinha e enchia aquele lugar. A Bíblia fala que quando Salomão, ele ofereceu o sacrifício, ele constrói o templo, ele ora, ele oferta a Deus. E a Bíblia fala que a glória de Deus vem sobre aquele lugar. Os sacerdotes são cheios da glória de Deus. Os sacerdotes caem cheios da glória de Deus. A glória de Deus entra como uma fumaça dentro daquele templo. E aquilo era algo normal dentro do templo, como era normal antigamente para nós chegarmos na igreja, sermos cheios da glória de Deus, e de repente vinha a unção do Senhor e nós chorávamos, e de repente tinha um amigo, estava o discipulador, estava o discípulo, sei lá quem estava do nosso lado, e nós nos abraçávamos e chorávamos um no ombro do outro, e dizia como Deus é bom, e as lágrimas desciam, e a saliva se tocava uma com a outra, as nossas mãos pegavam uma na outra, nós não tínhamos medo de nada. Jesus, como nós estamos com saudade desse tempo. Esse povo estava desse jeito aqui, eles estavam com saudade desse tempo. Eles reconheciam que tinham errado, eles reconheciam que tinham falhado, mas agora eles estavam clamando pela misericórdia, pela graça, pelo amor do Senhor. No versículo 1 do Salmo 37, eles dizem assim: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas.
Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediu canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Entoai-nos, bota lá, alguns dos cânticos de Sião. Os levitas, os adoradores da casa do Senhor, agora eles estavam oprimidos. Eles estavam em uma terra estranha, mas interessante que algo sobrou para eles. O que, pastor? Os seus instrumentos. Só que eles não tinham ânimos para adorar. Eles não tinham mais ânimos para tocar aqueles instrumentos. Eles não tinham mais ânimos para buscar a presença de Deus. Quantos de vocês que estão aí assistindo agora não tem mais ânimos de adorar? Não tem mais ânimo de vir à casa do Senhor? Nós temos medo, nós estamos passando por isso, por aquilo. Os seus opressores ainda diziam assim: toca um louvor aí para nós. Aqueles que oprimiam eles diziam assim: toca um louvor aí para nós. Toca uma música lá de Sião. Mas aqueles homens, aqueles adoradores, eles não tinham mais motivos para adorar ao Senhor. Mas sabe por que eles não tinham motivo para adorar ao Senhor? Porque a alegria deles estava no que eles tinham e não em quem Deus era. Porque se a minha alegria está em Deus, aonde eu estiver, eu sou um adorador. Se a minha força, a minha alegria está no Senhor, eu não vou adorar a Deus pelo que Ele me dá. Eu vou adorar a Deus pelo que Ele é. Aquele povo estava desanimado porque eles não tinham entendido. Eles tocavam, eles cantavam, eles adoravam o Senhor, mas a adoração deles era pelo que o Senhor tinha dado para eles. Quando Nabucodonosor tira tudo, toma tudo que eles têm, acabou a alegria deles. E assim está muito de nós. Estão muitos dessa forma. Acabou a sua alegria. Pastor, não tenho mais nem ânimo para ir para a igreja. Porque a sua alegria não estava em estar na presença de Deus. A sua alegria estava no que Deus lhe dá. E quando isso foi tirado de você, a sua alegria acabou. Mas no meio dessa luta, no meio desse desânimo todo, no meio dessa adversidade, se levanta um profeta chamado Abacuque. E ele está no meio dos cativos. E ele está no meio daqueles que perderam tudo. E ele está no meio daqueles que não tinham mais alegria de adorar o Senhor. E Abacuque no capítulo 3, e o versículo 17. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Enquanto uns choravam, enquanto uns pranteavam, enquanto uns reclamavam da vida, enquanto uns choravam, como diz o ditado popular, o leite derramado, enquanto uns choravam a morte dos seus entes queridos, enquanto uns choravam as percas que eles tinham tido, Abacuque vem e dá uma lição para aquelas pessoas. E ele dá uma lição para nós também nessa noite. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Versículo 18, Abacuque diz: todavia, eu vou me alegrar no Deus que tem cuidado da minha vida. Infelizmente nós tivemos muitas percas,
muitas dores, mas nenhuma perca e nenhuma dor pode parar um adorador. Porque nós adoramos ao Senhor não pelo que Ele nos dá, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. Hoje tinha um bate-papo muito interessante no grupo de jovens. O Tadeu colocou lá que Jó ele estava num buraco. E realmente Jó estava em um buraco. E os amigos deles estavam ao redor do buraco. E antes dos amigos chegarem próximo dele, a esposa dele chega e diz: Jó, homem, tu já perdeu tudo. Homem, tu era rico, agora tu é pobre. Homem, os teus filhos tudinho morreram. Homem, tu não tem mais nem onde morar. Homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó diz: mulher, tu fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo Ele vai se levantar em meu favor. Jó nos dá uma lição, Abacuque nos dá uma lição. Sabe, querido, muitas das vezes Deus está testando a nossa vida, para saber se verdadeiramente nós o adoramos, por amor a Ele, ou por amor ao que Ele nos dá. Se você colocar suas forças nas pessoas, se você colocar suas forças, suas expectativas no que você tem, se prepare para decepcionar. Por quê, pastor? Porque o que você tem pode ser tirado de você, e as suas forças podem acabar a qualquer momento. Mas se as suas forças estiverem no Senhor, Jesus, Jesus. Essa semana eu estava mais a minha esposa e a minha filha nos direcionando até a casa do nosso presidente, Reverendo Moreira. E no meio do caminho eu vi um vídeo do Silvio Santos, e eu coloquei para elas duas ouvirem também. E o Silvio Santos, ele, em uma palavra, ele resumiu muita coisa na nossa vida. Uma mulher faz uma pergunta para ele e ela diz assim: Silvio Santos, qual é o segredo do seu sucesso? Por que você tem mais vitória do que derrota? E o Silvio Santos diz assim, ele responde ela com uma resposta muito interessante. Ele diz assim: é uma coisa bem simples. Quando alguém tem razão, Deus é o seu advogado. Deus o protege e guarda. E não há ninguém que possa resistir a Ele. Não há ninguém que possa derrotar alguém a quem Deus está protegendo. Quando você tem razão, Deus é o seu advogado. Mas aí ele diz assim: quando alguém não tem razão, Deus não é o seu advogado. Deus é o seu juiz. E o seu advogado é o diabo. E eu parei para pensar nessa situação. E como que muitos dentro da igreja hoje estão sofrendo, porque sabem que não tem razão e querem ser defendidos pelo Senhor. Como assim, pastor? Mas o Senhor já pagou os meus pecados, o Senhor já pagou as suas dívidas. O Senhor pagou os seus pecados, o Senhor pagou as suas dívidas, desde que haja arrependimento. A pregação de Jesus, ele diz: arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. Tem pessoas vivendo no pecado, vivem roubando a Deus, vivem enganando as pessoas, vivem fazendo todas as falcatruas, e querem que Deus o proteja, querem que Deus o guarde. Você não está tendo Deus como advogado, você está tendo Deus como juiz, e Deus está da sua causa.
Cuidado. Arrependa-se, volte. João diz, arrepende-se e volte aonde você caiu. E recomece de novo. Recomece pedindo perdão. Recomece reconhecendo. Aquele povo, eles estavam na beira do rio. Eles estavam sofrendo, cativos. Eles estavam sendo oprimidos, mas eles ainda não tinham entendido o propósito. O porquê eles estavam ali e o que eles precisavam fazer para sair daquela situação. Pergunte-se a si mesmo, não pergunte para Deus, não pergunte para o seu pastor, não pergunte para ninguém, pergunte-se para si mesmo, o que eu devo fazer para me sair dessa situação, porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem escondido, você sabe o que você tem negado, você sabe o que você tem vivido, e Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo hoje e vai continuar sendo o mesmo eternamente. Ele não mudou. As misericórdias dele, ela nos cobre, mas as misericórdias só cobre a vida de alguém que é transparente. Mas se levanta alguém lá no meio do cativeiro, lá no meio da Babilônia, se levanta um jovem, se levanta mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se levanta Daniel, que o nome dele era Belsazar e mudaram para Daniel, se levanta Daniel, e eles dizem assim, olha, nós estamos decididos a não nos corromper, nós vamos viver segundo a vontade, nós vamos viver segundo o querer do Senhor, eu vou viver segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas das vezes, vai de contra a nossa vontade. Porque se nós formos viver a nossa vontade, nós vamos quebrar nossa cara. Mas se nós formos viver a vontade de Deus, nós vamos viver o melhor dessa terra. A Bíblia fala que o mordomo chega e diz, olha, aqui tem a melhor comida, aqui tem tudo do bom e do melhor para vocês comer. Daniel diz assim, por favor, deixa eu ficar só na verdura, deixa eu ficar só nos legumes. Mas rapaz, mas você tem o melhor. Muitas das vezes, o melhor não é o melhor para a nossa vida. O melhor naquele momento para a vida de Daniel era recusar os manjares do rei. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Daniel entendia que se ele se esbanjasse com os manjares do rei, ele não podia clamar pelas misericórdias do Rei dos Reis. Se você for pesquisar mais na frente, Nabucodonosor, pelo seu orgulho, pela sua soberba, ele vira um animal e ele vai comer capim. Porque Deus mostra para ele que só há um Deus no céu e na terra e em todos os lugares. Só há um Deus verdadeiro. Daniel entendeu isso. E por Daniel ter entendido isso, a vida dele mudou. A vida da nação mudou. E Deus dá a revelação para Daniel. E um dia Daniel está orando. E ele recebe a revelação do Senhor. Onde o Senhor vai usar o rei Sírio. Onde Deus fala lá no livro de Isaías. Que ia usar o rei Sírio para libertar o povo de Israel. E trazendo para a nossa realidade aqui, querido. Você não pode se esbanjar com o manjar do mundo, com o manjar da Babilônia, e querer receber o favor do rei. Ou você renuncia a um, ou você renuncia a outro. Eu lhe aconselho, renuncie o mundo, porque Deus pode suprir todas as suas necessidades.
renuncie o seu querer, renuncie a sua vontade. E Daniel entende, e ele clama a misericórdia, o amor e o perdão de Deus, não somente para ele, mas para aquela nação, mas para aquele povo. E Jeremias, no capítulo 31, Jeremias, ele traz uma resposta muito profunda para mim e para você. Vamos ler aqui. Jeremias 31. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu quero te alegrar agora através da palavra. A palavra, ela vem um pouco pesada. E eu não sei você que está aí na sua casa, mas aqui dentro da igreja, tem pessoas aqui que, se pudesse subir aqui e me quebrar todinho, quebrar o pastor no cacete. Aleluia, misericórdia, Jesus. Não quebre eu não, porque eu sou apenas um jumentinho carregando Jesus nas costas. No versículo 4, 31, no versículo 4. Versículo 3. Volta para mim o versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Mesmo você sendo corrigido pelo Senhor, mesmo nós sendo corrigidos muitas das vezes pelo Senhor, o Senhor não deixou de nos amar. A correção de Deus é a maior prova de amor sobre a nossa vida. Porque um pai só corrige um filho que ama. Um pai que não ama, ele não corrige. Ele deixa o filho fazer o que quiser. E você sabe que se nós deixarmos os nossos filhos fazer o que eles quiserem, eles vão quebrar a cara. Mas se nós corrigirmos ele, é um sinal de que nós amamos eles e queremos o melhor para eles. Mesmo aquele povo sendo corrigido, mesmo nós sendo corrigidos, o Senhor não deixou de nos amar. E Ele leva a resposta agora para aquele povo. E Ele diz, olha, mesmo quando vocês foram cativos, mesmo quando vocês entraram na pandemia, mesmo quando vocês entraram para a correção, eu não deixei de amar vocês. Eu deixei vocês por um período, mas agora diz o Senhor no versículo 4, ainda te edificareis e será edificada, ó Virgem de Israel, ainda será adornada com os teus adufes, e será com o coro dos que dançam. Ainda edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, será adornada com os teus adufes, e sairá com o coro dos que dançam. Olha o Senhor dizendo para mim e para você, ainda eu vou te levantar mesmo que tu esteja caído. Ainda eu vou te atrair para você me adorar, para você dançar na minha presença, para você se alegrar com a sua formosura, para você se alegrar com tudo aquilo que eu vou colocar sobre as tuas mãos. Lembra-te, ei mulher, você que está aqui, você que está aí assistindo, lembra-se quando você ia tomar o seu banho, que você saía do banheiro. Eu falo mulher porque homem não tem muito isso, mas mulher tem. E você ia para frente do espelho, e você se maquiava, e você se preparava todinha, e você dizia, eu não vejo a hora, eu vou já chegar na casa do meu Deus, e eu vou adorar, e eu vou ser cheio da presença dEle. Lembra-se disso. Deixa eu dizer para você, você ainda vai fazer isso, no nome de Jesus. Versículo 5, ainda plantarás vinhas no monte de Samaria,
plantarão os plantadores e gozarão do fruto, porque haverá um dia em que gritarão os atalaia na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Segura lá, segura lá. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Quem são os atalaias? São aqueles que dizem assim: gente, o culto presencial é uma bênção, gente, vamos adorar o Senhor. Se levanta deste sofá, se levanta dessa cadeira, se levanta de onde você está e vamos adorar o Senhor. Onde estão os atalaias que vão abrir a sua boca e dizer: vamos adorar o Senhor? Hoje é dia de adorar o Senhor, hoje é dia de buscar o Senhor. Versículo 7: porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, ó Jacó. Por que Deus está dizendo cantai com alegria, ó Jacó? Se nós já somos Israel, se nós já somos eleitos, se nós já somos filhos de Deus, por que Deus novamente está dizendo cantai com alegria, ó Jacó? Porque muitos de nós, no meio dessa pandemia, deixamos de ser Israel e voltamos a ser Jacó. Deixamos de ser príncipe e voltamos a viver longe dos caminhos do Senhor. Voltamos a viver entristecendo o coração do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor diz: vem Jacó, vem para a minha presença, que eu quero te mudar novamente, que eu quero te encher novamente, que eu quero te transformar novamente. Aleluia. Venha Jacó novamente. Exultai por causa da cabeça das nações, proclamai cantando louvor, dizendo: salva, ó Senhor, o teu povo, salva o restante de Israel. Sabe o que é isso? É você estar dentro da casa de Deus e dizer: Senhor, eu estou com saudade do João, eu estou com saudade da Maria, faz tempo que eu não vejo eles. Salva eles, Senhor, traz eles de volta para a tua casa, traz eles de volta para os teus átrios, Senhor. Oh, quantos de nós nos perdemos no meio dessa pandemia? Demos ouvido à voz do diabo: ah, ninguém cuida de você, ah, você está sozinho nessa, ah, você não vai conseguir, você não vai vencer. Mas Deus está dizendo para você: se alegra, porque você venceu. Se alegra, porque você passou o tempo ruim, veio um novo tempo sobre você. Aleluia. Versículo 8: eis que os trairei da terra do norte. Eis que eu vou trazer vocês lá do São Francisco, vou trazer vocês lá do Alto Alegre, vou trazer vocês lá do João Eduardo, vou trazer vocês lá das Placas, vou trazer vocês lá do Tancredo Neves, vou trazer vocês lá do Adalberto Senna, vou trazer vocês do Xavier Maia, vou trazer vocês de onde vocês estiverem. Aleluia. Olha aquela palavra ali, olha essa palavra que está aí no YouTube, aí no Facebook. Olha essa palavra aqui, olha: eis que o trarei da terra do norte e os congregarei. Você tem que voltar a congregar, você tem que voltar a ser corpo, você tem que voltar a adorar o Senhor. Não se acostume a ficar aí na sua casa, não se acostume a adorar a Deus no sofá, porque Deus te atrai para o meio da congregação.
congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Voltarão para onde? Aqui. Esse foi o lugar que o Senhor te plantou. Esse foi o lugar que Deus abriu para você, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Não deixe arrancar as suas raízes. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Virão com choros e súplicas, os levarei, guiá-lo-eis ao ribeiro de água, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou Pai. Porque eu sou Pai. Eles vão chegar necessitados, eles vão chegar chorando, eles vão chegar conclamando, mas eu vou pegar pela mão, vou levar ele a lugares do rio de águas vivas. Venha chorando, venha com dor, venha com pranto, venha do jeito que você estiver, venha, porque Deus vai mudar a sua história, porque Deus vai mudar a sua vida, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai para Israel, ó Efraim, é o meu primogênito. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor guarda o seu rebanho. É tempo de você dizer: o Senhor está nos atraindo de volta. O Senhor está nos trazendo um novo momento para a nossa vida. Que todos os dias a glória do Senhor tem sido diferente naquele lugar. Porque o Senhor, versículo 11, redimiu a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Deus te livrou da Covid, que era mais forte do que você, que não tinha remédio para você vencer ela, mas Deus te deu o livramento. Deus tirou você das mãos da morte, porque a morte era mais forte do que você, mas Deus te agarrou, te arrancou das mãos da morte. Se Ele fez isso, é porque Ele ainda tem um grande projeto na tua vida, é porque Ele ainda tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Se alegra, Sião, se alegra na presença de Deus. Bota no versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um choro em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Quantas pessoas, hora dessa, estão chorando a perca de um ente querido, porque eles já não existem mais, porque eles já não estão no nosso meio. Mas no versículo 16, ouve a voz do Senhor, o teu Deus. Versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Talvez você possa nunca ter ouvido isso, mas eu já ouvi. Quantas vezes eu estava chorando de dor, e minha mãe dizia:
engole esse choro. Para de chorar, engole esse choro. Eu vejo Deus dizendo assim: engole esse choro. Reprime a tua voz, para de gaguejar, para! Enxuga essas lágrimas. E as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Sabe que você que parou no meio do caminho, sabe você que disse: eu não vou mais para o diaconato não, eu não vou mais abrir minha célula não, eu não vou mais fazer isso, fazer aquilo outro, eu fiz isso, só peguei porrada, só peguei pancada. Olha Deus dizendo para você: a recompensa para as obras que Ele colocou nas tuas mãos. Diz o Senhor: pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Sabe o que é isso aqui? Sabe os teus filhos espirituais que estão desviados, que estão longe dos caminhos do Senhor? Sabe até mesmo os teus filhos carnais, o teu esposo, a tua esposa, não sei quem, está longe dos caminhos do Senhor? Olha a promessa do Senhor dizendo aqui para você: eu vou trazer eles de volta. Eles voltarão lá da terra do inimigo. Versículo 17, para encerrar. Para de olhar para o passado. O presente já acabou aqui. Mas eu quero te dar uma boa notícia do Senhor para você nessa noite. A esperança para o teu futuro, diga. A esperança para o teu. A esperança para o teu. A esperança para o teu futuro. Se alegra, engole esse choro, engole essas lágrimas. A esperança para o teu futuro. Diz o Senhor: porque os teus filhos voltarão aos seus territórios. Aleluia. Você pode se colocar de pé, você que está aqui.